YouTube, do podcast, desejando a todos muita saúde, muita paz, muita alegria e principalmente, gente, muita esperança, porque o mundo de regeneração vem aí. Aproveitando também para pedir que vocês, por favor, gente, continuem orando pela paz mundial, pela suavização da operação de despertamento físico, porque nós ainda estamos em tempo de pedir por mais suavizações. Então vamos orar por isso, gente, e também pela operação de resgate das almas que estão perdidas pelo umbral e também pela crosta terrestre. Pois muito bem, pessoal, esta é a terceira parte da mensagem recebida do nosso honrado comandante-geral da Frota da Confederação, que já se encontra em nosso sistema solar. Então, eu estava naquele dia da sessão, eu estava assim angustiada, porque recentemente eu fiquei sabendo que os trevosos, eles se encontram infiltrados, os encarnados e desencarnados, gente, em diversas organizações religiosas, fazendo um trabalho muito sujo, minando os verdadeiros valores crísticos que essas organizações lutam tanto por disseminar. Porque os trevosos são assim, gente, eles não são diretos, eles não são corajosos, eles agem na surdina. Eles vão se infiltrando devagarinho, aí eles detectam que alguém tem lá ciúme do outro, aí eles vão lá, começam a fazer aquele trabalhinho sujo ali, e se a pessoa, o encarnado, não estiver muito atento, não orar, não procurar estar sempre se autoanalisando, ele pode sim acabar caindo nessas ciladas que são armadas pelos seres trevosos. Então, gente, não é para ficar com medo, mas é para se ter atenção com essas coisas. Por isso, gente, sempre a recomendação da oração, porque a oração, gente, é o melhor dispositivo de defesa que nós podemos ter ao nosso redor. A oração sincera, gente, não é aquela oração recitada com a mente, pensando em outras coisas, né? Tô aqui rezando um Pai Nosso, mas eu tô lá pensando na compra do supermercado que eu tenho que fazer. Porque aí a sua mente não vai estar realmente conectada com a divindade. Então, se você for orar um Pai Nosso, for orar uma Ave Maria, pense nas palavras que você está falando, pense no significado daquela oração, o que é que aquelas frases significam, né? Você tem que ali estar sentindo o que está na oração. Ou então faça também uma oração por conta própria para Cristo, para as altas entidades, gente. A forma não faz diferença. O que conta realmente é a energia, é a sinceridade que você coloca nas suas orações, a intenção que você coloca, né? Pois muito bem, eu estava ali meio chateada e tal, e o comandante me acalmou, falou: olha, filha, se acalme, porque não se angustie tanto com os seres trevosos. Eles, coitados, só sabem dar de si o que tem no seu interior. Como eles não são elevados, como eles não são evoluídos, eles não podem dar grande coisa aí para os outros, né? Então, ele falou assim, que como nós já te dissemos anteriormente, infelizmente, de
determinados líderes religiosos encontram-se enredados nas teias do mal. E, devido aos seus cargos de alta responsabilidade espiritual no planeta, eles foram chamados diversas vezes em espírito, enquanto seus corpos carnais dormiam, descansavam, sendo aconselhados, sendo orientados e até mesmo admoestados para que não se voltassem, não dessem ouvidos aos chamados dos seres trevosos. E receberam também esses líderes, olha só o que ele vai falar agora, gente, a visita material mesmo de seres extraterrestres elevados que lhes trouxeram o decreto celestial emitido por nosso Senhor Jesus Cristo, que determina a passagem de nível do planeta na transição que ora se aproxima. Foi-lhes também mostrado o que lhes acontecerá se eles permanecerem nesse inglório caminho. Mas, debalde todos os nossos esforços, preferiram alguns mancomunar-se aos anticristos, que também já te explicamos anteriormente. O que são os anticristos? Eu já contei isso para vocês. Os anticristos, gente, não são pessoas, são organizações poderosíssimas, mundiais, multitentaculares, muitas das quais elas operam na retaguarda. Nós nem às vezes sabemos da existência delas, da importância que elas têm mundial, mas elas influenciam o planeta todo, sabotando do jeito que elas conseguem todos os valores morais da população. Então, gente, o negócio assim é sério, né? Então, essas organizações, elas estão sendo contatadas por esses líderes, infelizmente, porque eles não estão atendendo às orientações espirituais que eles têm recebido. Devido a quê? Devido à sua natureza íntima, que se afiniza mais com os trevosos. Pois bem, pessoal, esses infiltrados trevosos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, obviamente que os desencarnados influenciam muito os trevosos encarnados para que estes materializem as suas estratégias pouco elevadas. Então, esses líderes todos religiosos, eles têm sido orientados a prepararem os seus seguidores para a realidade do mundo de regeneração. Mas, além de eles não estarem sendo atendidos nessa questão, né? Os líderes estão ali num imobilismo que não faz sentido. Nós ainda corremos, digamos assim, corremos um certo risco de termos estes seres infiltrados tentarem tomar certas medidas para acabarem com o culto à nossa Mãezinha Maria Santíssima.
bem como, se for possível, eles tentarão, porque esse é o grande sonho deles, apagar o nome do nosso Cristo amado. E, inclusive, se eles puderem, eles vão tentar acabar com a cerimônia da transubstanciação do pão e do vinho, quebrando desta forma a promessa feita ao Cristo pelos apóstolos de manterem esse importante rito dentro das igrejas. Então, o que é que o comandante nos pede? Que nós fiquemos atentos. Nós que somos cristãos, fiquemos atentos a qualquer tentativa, a qualquer orientação que possa ser emanada nesse sentido, tanto o de desqualificar nossa Mãezinha Maria Santíssima, como o próprio Cristo. Então, é uma coisa assim, gente, muito delicado isso, muito delicado, porque muitas vezes o que acontece, os próprios líderes, eles não se dão conta às vezes do que eles estão fazendo. Eles vão recebendo essas influências e eles vão se deixando meio que levar. E isso é uma coisa bastante preocupante, porque caberá a nós, gente, a nós aceitarmos ou não essas orientações, tá? Aceitarmos ou não, porque essas tentativas, elas já ocorreram anteriormente. Elas já ocorreram anteriormente, elas foram registradas, só que houve, digamos assim, uma reação muito forte da comunidade. E aí, é claro que os trevosos não são bobos nem nada, eles, quando eles veem que tem uma reação assim, eles voltam para trás, né? E eles sempre, as orientações que são emanadas nessa situação, elas são verbais, gente. Eles não escrevem, porque os trevosos são assim, é uma das formas deles trabalharem. Eles não assumem nada, eles não escrevem nada,